Nesse slide eu quero explicar um ponto importante, tá? Do papel de uma moeda que se apresenta como moeda padrão, tá? Nas relações internacionais e de aceitação quase universal. Tá? Como vimos, é importante de que, tá, garanta uma taxa de câmbio fixa, tá, e garanta uma conversão, tá, em ouro, tá, para ter uma grande aceitação. Tá? Por isso que se coloca de que o pound, a libra esterlina, é as good as gold, tão bom quanto o ouro. Tá? Então não precisa fazer as transações em ouro, tá? As transações internacionais. Tá? Mas tem uma característica de que se uma moeda nacional, como a libra esterlina, tá, vai ser a moeda das transações internacionais, tá, tem que haver um grande fluxo monetário. Tá? Ou seja, quando a Alemanha vai transacionar com a Holanda, quando a Alemanha vai transacionar com os Estados Unidos, com o Brasil, a transação era feita em libra esterlina. Tá? Então significa que tem que haver um grande fluxo da moeda, tá, internacional, naquele tempo, a libra esterlina, tá, e contemporaneamente o dólar americano. Tá? Isso significa que essa moeda tem que dar liquidez, tá, às transações. As transações têm que ser feitas as transações internacionais têm que ser feitas nessa moeda. Tá? Então tem que haver um grande abastecimento, tá, dessa moeda para o mercado monetário e financeiro internacional. Tá? Portanto, além da confiança que está baseada na taxa de câmbio fixa e na garantia de conversão, uma garantia tão forte que nem é preciso ser reivindicada, tá? É preciso também, tá, haver esse fluxo. Tá? E como os monetaristas gostam de colocar, tá? Como é que é colocado, como é que é esse fluxo, como é que a oferta de moeda chega ao público? Tá? No caso internacional, chega, tá, com déficit, tá, no balanço de pagamentos. Tá? Ou seja, tá, a economia nacional hegemônica, tá, ou tem que ter um déficit, tá, na balança comercial, tá, para ela ser, para essa economia nacional também ser a grande demanda, tá, do mercado internacional, para garantir demanda efetiva. Tá? E aí ela vai pagar esse excesso de importações sobre as exportações com a sua moeda. Tá? Que é um certo privilégio, tá, que o detentor da moeda hegemônica tem. Tá? Ou, tá, quando, no caso da Grã-Bretanha, tá, e também no caso dos Estados Unidos, no início do padrão dólar flexível, tá, tem um parque industrial, uma capacidade produtiva, tá, que faz com que tenha uma grande competitividade. Tá? O déficit vai ser na conta de capital e financeira.
Tá? Ou seja, tá? Os bancos britânicos, tá? Emprestavam recursos, emprestavam libra esterlina, então saía libra esterlina, tá? Pela conta capital financeira, seja por empréstimos e seja também por investimento das empresas britânicas. Tá? Bom, isso dava dinheiro para as outras economias terem a libra, tá? Para fazer os seus gastos, suas transações internacionais com libra esterlina. Então, tem, tá? O que depois eu vou explicar, o chamado dilema de Triffin. Tá? A economia hegemônica tem que ter déficit no balanço de pagamento para prover as outras economias com a sua moeda nacional, a libra esterlina, depois o dólar. Tá? Bom, tá? Tá? Como que vai financiar esse déficit? Tá? Bom, com emissão de moeda ou principalmente emissão de títulos da dívida pública. Tá? Os outros países, tá, têm como suas reservas, tá, não apenas o ouro, mas começam a aceitar como ativos de reservas, tá, os títulos da dívida pública desse país hegemônico. Tá? Então, ele também, tá, o padrão ouro libra, tá, vai fazer com que os títulos da dívida pública britânica em libra esterlina, tá, sejam ativos de reserva dos demais países. Tá? Então, ele está garantindo, assim, tá, uma liquidez internacional, tanto com o seu déficit no balanço de pagamento, como com as reservas internacionais dos demais países.